Olá, furiosos! Sejam muito bem-vindos a este canal, a mais esse vídeo do meu canal, onde eu faço um paralelo entre terapia e vida cristã. Este canal é direcionado para pastores, para líderes, para pessoas que são crentes há muito tempo, filhos de pastores, tá? Meu nome é Violeta, sou terapeuta familiar sistêmica e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que está borbulhando nas redes sociais, no YouTube, que é o caso do apóstolo Rina, tá? O pastor fundador da igreja Bola de Neve, onde o filho do casal, na verdade é o filho só da Denise, né, que é a esposa do Rina, ele expõe um vídeo de briga do casal e aí causa todo um reboliço. Então agora o casal ele resolve tirar um ano sabático, se afastar da igreja para cuidar da família. Bom, esse caso é um caso clássico. Por quê? Todo pastor ele tem uma história de conversão, todo não. Uma grande parte dos pastores tem uma história de conversão muito parecida, onde eles tinham um modo de viver todo relapso, né? Então são pessoas que são ex alguma coisa, ou que tiveram uma experiência de quase morte, ou uma experiência de milagre. Então, a pessoa ela não consegue entender que na vida pregressa dela, todos esses problemas, na verdade, são mensageiros dizendo, olha, temos um problema no seu sistema e você precisa olhar para isso, você precisa resolver, tá? Como a igreja, como os pastores, eles não têm o hábito, não têm o costume de querer entender os aspectos emocionais e espiritualizam tudo, onde que vai culminar? Nesse tipo de problema. Então, é uma separação, é uma traição, que eleva o divórcio. Se nós formos analisar a história do Rina e da Denise, né, do apóstolo Rina e da Denise, é conhecido que a Denise, ela tentou vários dons, né? Ela lidera mulheres na igreja, ela canta, ela tem o disco dela gravado. O Rina é um cara que tem uma pregação muito boa, muito bacana, muito legal. Inclusive, eu já assisti algumas aulas dele, são aulas magníficas, só que nós estamos falando de seres humanos, e aonde o homem está também a possibilidade do erro, a possibilidade não, a certeza do erro, porque todos nós precisamos da graça de Deus. Mas no caso do apóstolo Rina e da Denise, inclusive tem um vídeo, né, ele falando com a igreja, onde ele diz assim, ó, que até nas férias deles, eles serviam a igreja, eles atendiam a igreja, o que já acende um alerta gigantesco. Gente, não tem isso. Se você é pastor, se você é líder, você precisa entender que a Bíblia ela não começa em Atos, no nascimento da igreja. A Bíblia começa em Gênesis, na formação da família. Então, sistemicamente falando, aqui nós temos nós ferimos a regra da hierarquia. Então, você tem que cuidar da tua família. Você tem que cuidar, em primeiro lugar, dos seus, porque se você não estiver cuidando, em primeiro lugar, do teu casamento, dos seus relacionamentos, e relacionamentos envolve primeiro aqui, ó, casal, depois os filhos, você vai espelhar os problemas que aparecem aqui no núcleo familiar na igreja. Denise é uma mulher rígida, tá? Dos traços rígidos. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você pode adquirir o meu curso, meu ministério, onde tudo isso é ensinado para você pastor, você líder, você começar a olhar isso em você e também você começar a olhar nos seus liderados, na eclésia, você saber como que funcionam os traços, ou então você pode ir no meu outro canal assistir a playlist Entenda os Seus Traços. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo também para vocês. Vou deixar o link do curso também, tá? Mas a Denise, ela é uma mulher rígida. E algo acontece no decorrer da família, né? A Denise, ela vem já de um relacionamento anterior, onde ela traz para o casamento com o Rina um menino, um filho. O Rina vem, abraça esse menino como meu filho, e eles têm mais dois filhos ou três, eu não sei, não tá certo? Mas uma coisa é gritante. Primeiro, Denise é rígida e ela tem fibromialgia. Mulheres que são do traço de caráter rígido
tem uma tendência a ter fibromialgia quando o traço está na dor. E por que o traço está na dor? Porque ela não tem lugar de existir como ela precisa existir. Provavelmente não. Sempre as rígidas, as extremamente rígidas, que é o caso da Denise, tá? Elas têm muitos problemas quando elas vão para o evangelho, quando elas vêm para a igreja. Por quê? Porque a igreja não entende, não sabe como dar vazão a isso. Eu não acompanho a Igreja Bola de Neve, mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que está lá há um bom tempo, e ele disse que há algum tempo atrás, ela fez ela gravou um DVD e ela estava com uma roupa toda pink que imitava couro. Isso daí já é um grito da rigidez dela, dizendo, olha, galera, tem alguma coisa errada aqui, vocês precisam me socorrer. É um grito de socorro. Só que, como os pastores, nós pastores não, porque eu não sou pastora, mas geralmente a igreja, ela tem uma tendência a espiritualizar demais as coisas, elas não conseguem, as pessoas, os líderes, não conseguem ver, não conseguem entender esses recados. Quer ver um outro grito que já estava ali no casal? O último filho do casal é um filho especial. Por quê? Sistemicamente falando, o sistema ele vai dando bugs, ele vai dando panes e trazendo problemas para que a vida em família seja resolvida. Provavelmente o relacionamento lá com o primeiro filho já deveria ser problemático. O relacionamento entre igreja, família e casal já tinha vários problemas, porque um casal onde a vida deles é exposta no altar, ou eles têm uma instituição muito grande para cuidar, né? E entenda uma coisa, quanto maior a sua igreja, maior serão os seus compromissos, maiores serão os seus problemas, maior será a quantidade de dinheiro para fazer esse sistema ficar de pé. Então imagina um cara agora que ele tem uma rede de igrejas enorme, não sei se vocês sabem, mas a Bola de Neve, eles sempre alugam os prédios, e são prédios onde eram antigas baladas. Por quê? Porque esses prédios eles já têm alvará de funcionamento para a balada, ou seja, para emitir barulho. É muito inteligente da parte deles, mas você sabe quanto custa o aluguel de uma ex-casa noturna? Não é barato, a estrutura toda da Bola de Neve é muito barato, não é muito barato. Então agora imagina esse pastor ele tendo que manter toda essa estrutura, ele vai prestar mais atenção em quem? Na família dele, na vida de casal, ou na igreja, ou na estrutura igreja? Provavelmente na estrutura. Então, eles acabam se tornando escravos do povo, escravos da estrutura, escravos do próprio sistema que eles criaram, abandonando a família. E aí agora eles têm um filho especial para que esse filho ele grita por socorro e por ajuda. E o objetivo desse filho, sistemicamente falando, é que a família pare tudo o que está fazendo e se volte para essa criança, para que, no cuidado com essa criança, eles tenham problema suficiente para deixar aquilo que não importa, aquilo que está separando a família. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, quando você entende de sistêmica, quando você entende de como funcionam as regras sistêmicas, e tudo isso você aprende no curso lá, Meu Ministério, onde você consegue aplicar, sim, os atributos espirituais, você consegue pregar o evangelho, mas sem descuidar da base, que é a família. Então, as crianças geralmente serão as que mais vão abrir portas para problemas, que vão sinalizar, vocês estão com problemas, vocês precisam parar. Por quê? Eles tiveram problemas na saúde, a própria pastora teve problema na saúde, na fibromialgia. O que é a fibromialgia? É uma dor generalizada na musculatura do corpo. Olha só o nome do traço, rigidez, tá? Então, já os músculos têm essa contração extremamente dolorosa, porque provavelmente essa mulher ela estava no lugar errado, não estava tendo a visibilidade que ela necessita. Se você sabe um pouquinho dos traços, se você assistir lá as minhas aulas, você vai entender que todo rígido ele tem uma necessidade de brilhar. E aí vem o grande desafio entre evangelho e forma de funcionamento. Como é que eu, mulher rígida, que tem um corpo que chama atenção e que tem uma necessidade de serviço e de brilhar, como que eu vou encaixar essa rigidez dentro do ministério? Porque eu não vou ficar me expondo, eu não vou colocar roupa justa, não vou me colocar em visibilidade física
no altar da igreja, porque isso eu estaria defraudando os irmãos, eu estaria pecando. Como que eu faço isso? No curso você vai entender como fazer isso, mas a pastora, a Denise, né, esposa do Rina, ela já vinha com esses problemas. Então teve problema da doença, do corpo. Inclusive nesse vídeo que o filho mais velho expõe a briga do casal, ele disse que ele expôs isso por quê? Porque ele temia que o padrasto, que é o apóstolo, internasse a mãe num hospital psiquiátrico. E sim, as mulheres elas têm no caso, esse comportamento que o masculino não entende isso, entendeu? E para ele, para o masculino que está totalmente desconectado de si, do relacionamento, não tem essa questão do cuidado, não entende das regras sistêmicas, ele vai olhar para a mulher e falar, essa mulher tá louca. Por quê? Porque tá todo mundo desconectado ali. Então, o caso do pastor Rina, o caso da Bola de Neve, é 1 em 1 milhão. Porque igrejas grandes, igrejas muito pequenas, estão passíveis de sofrer a mesma coisa. Eu venho de uma família de pastores e digo para vocês algo. Da minha família, acho que eram 20 e poucos pastores, que eram principais, pastor titular, se chama. Olha, todos tiveram problema nessa área. Por quê? Porque espiritualizam o que não é para espiritualizar e não cuidam do emocional da forma que deveriam cuidar, tá? Então, fica aqui o alerta. Espero realmente que o Rina e a Denise encontrem um caminho para que a família se restabeleça. Porque no fim das contas, o que vale é a família. A base de uma sociedade estruturada é a família. E a base de uma igreja estruturada onde se tem liberdade do Espírito, ou seja, onde o Espírito Santo ele possa agir, ele precisa de pessoas emocionalmente saudáveis, fisicamente saudáveis. Ah, mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Sim, ele é o médico dos médicos, ele cura qualquer coisa. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você já viu milagres? Pessoas que saíram da cadeira de roda, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de forma milagrosa, e depois de 1 ano, 2, essa pessoa estava no mundo, tinha abandonado o evangelho, não vou nem dizer abandonado a igreja, mas tinham abandonado o evangelho, e tinham voltado à doença. Por quê? Porque essa doença, ela faz parte de uma necessidade emocional dessa pessoa. Inclusive, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Quando é que a necessidade emocional da pessoa gera uma dependência emocional? E essa dependência emocional, ela não precisa ser só de pessoas. Ela pode ser de situações, ela pode ser de lugares. E como que isso atrapalha a vida da pessoa, tá? Então, deixo aqui esse alerta. Você que é pastor, você que é pastora, se você não focar na sua família, se você não entender as regras sistêmicas, se você não respeitar o seu modo de funcionamento, o modo de funcionamento do seu marido, o modo de funcionamento dos liderados abaixo de você, da galera da igreja, você vai abrir portas para problemas, tá? Por quê? Porque você vai se ferir e vai ferir outras pessoas também. No vídeo anterior, onde nós falamos da André Surak, citei o caso de abuso eclesiástico. As chances de você se tornar um abusador eclesiástico é muito grande. E quanto mais alto for, quanto maior for a tua igreja, quanto mais membros tiver na sua igreja, maiores as chances de você estar cansado, maiores as chances de você estar desconectado de si, maiores as chances de você dar vazão para suas necessidades emocionais. E às vezes as suas necessidades emocionais abusa o outro, tá? Então é muito importante. Para quê? Para que a gente não veja esse tipo de comportamento agora sendo exposto na mídia. Eu conto para vocês que na minha própria família teve muitos desses casos. E quem que ficou sabendo? A galera da própria igreja, ou só a liderança da igreja, algumas pessoas da família, porque nós não tínhamos redes sociais como temos hoje. Então você precisa cuidar do mais importante, que é a sua família. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo com um outro pastor, com um líder, tá? E se você tiver dúvidas, deixa suas dúvidas aqui
embaixo para mim, ou se você tiver não quiser se expor aqui, você pode me procurar no Instagram, Ministério em Fúria, ou então Violeta Giacomelli, os 2 Instagrams eu respondo, tá? Espero vocês no nosso próximo vídeo, um abraço e tchau!